tinha WhatsApp mesmo. Verdade, não era tinha. carta mesmo, Eu né? não- Era eu não carta e o tinha telefone celu- também era difícil, né? O celular, logo que entrou, assim, pra história, assim, só tinha quem era muito rico. É verdade. Só quem tinha dinheiro mesmo. É. Então, assim, eu não tinha o celular. Então, a gente se comunicava, assim, por carta, quando ele ia me visitar. E aí, eu já estava rendida ao mundo do meu sogro e da minha sogra, ao amor da família. Porque o Diogo é irmão de uma irmã. Tem uma moça. Moça não, uma mãe já, né? Então, assim, era uma família perfeita aos meus olhos, né? E aí, então, um dia, gente, isso aqui que eu vou contar, eu sempre digo para os meus filhos, não peguem isso, Não sigam o exemplo não da mamãe. sigam o exemplo da mamãe, foi, né? O Diogo a gente decidiu. Eu te amo, tu me ama, eu te amo. Estão querendo impedir nós de namorar, vamos fugir. Eu disse, amor, fugir, não, vamos fugir, eu quero tu pra mim, eu vou cuidar de ti. E eu, né, dar o amor. A gente acabou fugindo, fomos pra uma cidade, né, pegamos um ônibus e fomos pra uma cidade e eu disse no caminho assim pra ele, sabe, eu tinha 15 anos. Eu disse pra ele assim, sabe que eu tenho medo de quando nós voltar, a avó e o vô, e o meu tio, e proibir nós de ficar juntos. Eu acho que pra mim poder ficar contigo, eu vou ter que engravidar. Olha os planos, né? Com 15 anos de idade. Olha, meu Não, bem, e ele fugimos colocou aqui, daqui, ó. Agora temos que ter um filho. Me emocionando aqui, lembrando. Ele colocou o teu filho também, o Thiago. O Thiago. Esse aqui, ó. Eu engravidei desse aqui. Eu me lembro que na época a minha sogra, porque a minha sogra e meu sogro sabiam que nós ia fugir. Eles deram Apoiaram, olha apoiaram só, porque difícil, sabiam que ele né? queria. E aí, só que advertiram bem ele, né? Quando tu voltar, tu vai assumir ela e tal. Responsabilidade de homem, Responsabilidade né? muito grande. E aí, eu engravidei do Thiago. Foi bem planejado, Foi, né? Vamos o Thiago engravidar. foi planejadíssimo. Olha só. O Thiago foi... Então, eu engravidei do Thiago. Agora ele botou assim, aí nasceu eu. Aí eu engravidei do Thiago. Ai, pensa nos melhores momentos da minha vida. Foi quando eu tive com ele ali, conhecendo melhor ele, né? E aí ele tinha uma moto. Ele tinha uma moto e já tinha combinado com o pai dele, pro pai dele vender a moto e comprar umas madeiras para nós fazer uma casinha atrás da casa deles. Então, quando nós voltamos, já tinha até as madeiras da Tudo casinha pronto. encaminhadinho pra Mas eu começar uma fiquei vida quietinha, né? Eu não disse, eu acho que eu tô grávida. Eu, né, fiquei com cara de paisagem, assim, né? Aí a mãe não tinha mais o que fazer, né? Ai, mãe, me perdoa, mãe. Mas foi necessário, hoje eu estou aqui. E querendo ou não, né? Nos erros e acertos da vida... Porque eu sempre digo assim, claro que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Sim. né? Deus respeita. Eu digo que se tem alguém que é amoroso, educado, é o nosso Deus. Porque ele não nos impede de nós termos a nossa escolha, né? Mas também tem a questão da permissão divina, né? Sim, tem. Porque mesmo que tenha a nossa escolha, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando Deus escolhe alguém... Quando Deus separa alguém para um chamado específico, por mais que tenha a questão do livre-arbítrio, tem coisas que Deus permite. Tem coisas que Deus não permite que aconteça. A vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus. E, com certeza, nessa aventura aí de adolescentes, de vocês fugirem, ficarem juntos, né, meio contra a parte da tua família, principalmente... Foi uma vontade permissiva de Deus, né? Sim. Porque talvez de outra forma vocês não estariam aqui Na hoje. verdade, nós sendo cristãos, nós sabíamos que nós estávamos quebrando um grande princípio, né? E uma lei dada por Deus, né? Sim. Então, assim, eu e o Diogo, a gente tinha total consciência de que nós teríamos que pagar o preço. Consequências. Como nós pagamos, né? Pagamos um preço porque muito parece grande. assim, contando. Parece tão lindo. Parece uma história de amor tão perfeita, mas eu acredito que nós temos adolescentes, jovens nos assistindo. Não faça isso. Porque cada caso é um caso. E as consequências independentes sempre vão vir, né, na vida. Sempre vão vir. Você faça boas escolhas ou você faça más escolhas, você vai colher as consequências. E eu me lembro, né, mãe? Agora, vindo um pouco pra minha história, de quando eu era adolescente, eu me lembro muito, e como é importante a palavra de uma mãe, de um pai, de Deus na nossa vida, né? Porque eu me lembro muito que a mãe e o pai nunca me proibiram, né, mãe?
mãe? A mãe nunca me disse assim, ó, filha, não vai em tal lugar porque tu não pode. Não faz tal coisa porque tu tá proibida, porque é pecado. A mãe nunca, e nem o pai também nunca me falaram isso. Mas eles sempre me alertavam da seguinte maneira, ó, filha, você tem a tua escolha, mas as consequências serão tuas. Você vai ter que arcar com as consequências das tuas escolhas. Se você for por esse caminho que Jesus quer que você vá, tua vida vai ser assim, 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 assim. Você vai usufruir de bênçãos, da proteção de Deus. Agora, se você escolher o caminho errado, nós temos que te dizer e te alertar que você vai ter consequências ruins. E não, na época até eu me lembro que vocês meio que falavam assim, ó, não conte com o pai e com a mãe pra consertar as coisas. É tua responsabilidade de arcar com as consequências dos teus erros. Claro que pai e mãe ajudam, mas era uma forma de botar essa responsabilidade na minha mente. E como foi importante isso? Na verdade, como foi importante? Aí existe a grande importância de se haver um diálogo dentro de casa. Em família, né? Em família. Eu não tinha isso. Exatamente. A minha mãe diferente. Nunca sentou para conversar comigo. Hoje ela já pediu perdão para mim, Claro. né? Ela já reconheceu que nesse lado ela errou, mas assim, ó, a gente nunca teve, que nem eu observo muito, né? Desde que eu conheci vocês, esse diálogo que vocês têm. Amizade, Eu não né? tive isso com a minha mãe, porque a minha mãe estava sempre preocupada em trabalhar, e quando ela não estava trabalhando, assim, ó, ela muitas vezes passou muito tempo em hospital devido à doença dela. Então, assim, eu não tive isso, não tive um aconselhamento de pai, não tive um aconselhamento de mãe. Um direcionamento. E eu era muito proibida de fazer tudo, porque como a mãe não tinha o domínio de nós o dia inteiro, ela botava, assim, regras assim, não saia do portão, não se misture com ninguém, vá pra escola. Ela tinha botado um senhor que vendia jornal na rua pra me cuidar, pra ver se eu e minha irmã tínhamos contato com pessoas além do nosso convívio, porque ela tinha muito medo. Então, assim, eu fui criada com regras, eu tinha muitas regras. Só que quando eu achei a oportunidade de fugir dessas regras, eu fiz. Mas também você, como você disse, você tinha o apoio da sogra e do sogro, Foi aí, que na verdade sim. se tornaram pai São e meus mãe pais. para você. É. Eu acredito que no teu caso foi uma resposta de Deus suprindo uma falta que você tinha. Só né? que eu levei muitos anos, pastora Jaque, para entender isso. Levei muitos anos para entender. Eu até há poucos anos atrás, uma vez em oração, eu disse, Senhor, por que o Senhor permitiu eu sair de casa tão cedo? Sim. Por que o Senhor permitiu de eu ser mãe tão cedo? Eu tinha 15 anos quando eu tive meu primeiro filho. Senhor, por que o Senhor não me deixou num ambiente com a minha mãe, vivendo com a minha mãe? E o Senhor falou altivo aos meus ouvidos que se eu tivesse ficado lá dentro daquele ambiente, eu não seria o que eu sou hoje.